Mulheres, sejam bem-vindas ao nosso espaço de empoderamento, de liberdade e de desejo. Hoje a gente vai falar sobre tudo que nos dá prazer, no corpo, na mente, na vida. Vai ter risada, vai ter verdade, vai ter provocação, porque nós vamos falar de prazer. E prazer é coisa deliciosa. Eu sou Clícia Quadros. Eu sou Bianca Coelho. Eu sou Laila Maluf. E bora pra safadeza, gente. Clícia, aí você que cuida das periquitas de todo mundo, fala aí, começa a parte do corpo que dá prazer. Gente, fazer um ponto G existe? Sim. Que sim, mais sem graça, mais desanimador é esse? É um local, uma região dentro do canal vaginal, mas ninguém nunca comprovou que realmente ele tá ali, entendeu? Mas então por que falam que tem? Porque tem muita mulher que sente um estímulo naquela região bem prazeroso, né? É uma região. Tá, mas não é um tipo, ponto específico, não, então tipo, não tem o Grand Canyon, o Vale Nevado, as grutas de museu. Então é uma região ali que... Tá, e essa região, tipo, já que a gente tá aqui as 3 idades diferentes, ela tem essa coisa de ampliar, diminuir conforme a idade? Porque tudo Mentira. Tudo que você estreitar o canal vaginal, ou se você fizer um preenchimento ali nessa região, vai aumentar a área de contato durante a relação sexual. Como assim? Claro. Vai ter mais atrito. Sabia, não. Conta mais, fala mais, que eu também não sabia disso não. Como assim? Para de rir. A gente preenche, bota ali, ó, um produtinho para preencher nessa região. Porque aí ela fica mais gordinha, mais túrgida, mais cheinha. E aí, a hora que o pênis entra, vai ter mais atrito mais ali. Contato. Meu Deus! Não, mas vamos embora pro assunto. Não, mas esse é o assunto que a gente tá falando de prazer, Clícia. Meu Deus, você sabia disso, Laila? Que existia isso? Não sabia, não. É o prazer dos 30, dos 40, dos 50. Mas o que a gente tem que falar relacionado a prazer é que o prazer não depende de um macho. Não. O prazer depende mais bom. da gente, com certeza. E eu acho que a mulher, ela acaba não tendo tanto estímulo do parceiro na questão sexual e por isso que a vida sexual da mulherada tende a ficar muito ruim. Sim, eu acho que pega tanta coisa, não sei se eu tô errada, tá? Mas assim, primeira coisa, na minha opinião, para você conseguir ter prazer, seja você com você mesmo, seja você com seu parceiro, é você estar bem com você e com o seu corpo, né? Independente, isso é uma coisa que eu trabalho, falando em idade, que eu tenho 50 anos, como eu tava comentando, eu senti no meu corpo, não de disposição, mas fisicamente a questão da idade, e eu, assim... tento estar bem com ele. Às vezes eu penso assim, eu faço tudo para ele estar o melhor possível, então é assim, sabe? Eu tento não ficar muito com neuro. Tá com flacidez, tá com celulite, tá com não sei o quê. Procuro não ficar. Claro que a gente sempre, né? Mas assim, eu acho que estar bem com o próprio corpo é o primeiro passo para você conseguir relaxar, porque para mim, sexo é entrega. É você, assim, Total. se entregar. E se entregar ou para você mesmo, pro seu momento, ou pro parceiro. Você não tá pensando em nada, sabe? Nada, não tá com sim, neura. Realmente tá ali no momento presente. Tá aproveitando aquela situação, aquele momento. E eu acho que é isso, assim, as pessoas que têm tabu, as pessoas que ficam ou com questão religiosa, ou com corpo, que sabe, que vai pra cama com um monte de coisa junto, aí é que não funciona, né? Não funciona, não aproveita, não goza, nada. não é Então, feliz assim, nem nada. Não nada. Uma coisa até que eu ouvi aí também, alguma psicóloga falando que eu achei bem legal, que assim, por exemplo, o clitóris, ele não tem função nenhuma, a não ser o prazer. Sim. Então, por que isso seria errado? Inclusive, ela fala, a nossa mão, ela vai até ali. Para e pensa, a mão não para nem antes, imagina se a mão fosse antes. Ai, eu não chega lá. Então, olha que perfeição, né? Então, assim, Deus
foi legal com a gente. Muito. Fez tudo. Então, a gente que não sabe usar, né? É. Não sabe aproveitar tudo isso que a gente tem, gente. Porque é um trem desse tamanhozinho, que é de graça, tá ali todo o tempo. Que tá, assim, para o nosso prazer, como que isso poderia ser algo ruim? E, na verdade, a gente precisa disso, né? Eu não sei, eu não sou uma estudiosa do assunto, mas eu acho que isso faz parte da nossa energia, né? Com certeza. Então, assim, tem que aproveitar da melhor. E hoje a gente está nessa fase que não tem mais a questão da gravidez, né? Que tem como se prevenir. Então, poxa vida, vamos aproveitar, né? Com certeza. E aquilo, eu acho que a gente aproveita com 30, tem que saber aproveitar com 30, com 40, com 50, com homem, sem homem, de qualquer... Eu sou zero, acho que assim, não tenho tabu. Está todo mundo feliz? Está tudo certo? Está todo mundo de acordo? Ou eu estou de acordo de ser só eu comigo mesmo? Vambora, né? Acho Com que certeza. eu sou muito... E eu acho que é legal a gente frisar, porque quando a gente fala da questão sexualidade, o pessoal acha que é só na mulher mais velha, mais madura, odeio velho. Na mulher que entrou na menopausa. Vamos corrigir essa frase. Eu dei o termo velho, o termo velhice. Né? Vocês entenderam, gente. Eu não me eu me olho no espelho, eu acho que eu tenho 30, tá? É desse jeito. E o que a gente vê muito hoje, eu vejo, né? Não sei se vocês conversam com a mulherada, tudo. Mas assim, é menina de 30 anos, 27, 28, com queixa sexual. Eu olho e falo assim... Como que pode? Mulher, na tua época eu tava pipocando, eu tava fervendo. Como assim? Você acha que você tem algum problema hormonal? Não, o problema na cabeça. É isso que eu tava querendo dizer. Porque você tem que estar bem. E eu acho, não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado, que passa muito por essa prisão do corpo. Sabe, eu vejo umas meninas lindas e que falam que estão gordas, que estão feias, que estão não sei o quê. Distorção de imagem. Eu falo, né? como é que pode ter prazer? Afinal de contas, o veículo para você ter prazer é o corpo. Se você está insatisfeito com o seu corpo, é a primeira trava. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que se trabalhar, né? Em qualquer idade, porque é isso. As meninas de 20, 30 estão presas nesse ideal de corpo. Às vezes a mulher de 50, como eu, começa... Porque é isso, eu como já treino muito, consigo ter um corpo mais ou menos. Mas assim, a mulher que não se cuida... Mais ou menos não, gente. Não. Mas assim, a mulher que não se cuida, querendo ou não, né, doutora Cris, você pode me corrigir, mas a verdade é que começa a acumular mais gordura no abdômen. Entrou na menopausa, ladeira abaixo. Daí você tem que correr atrás, Mesmo com a reposição hormonal? Se você não tiver um estilo de vida ok... Mas com a reposição e o estilo de vida ok... Você consegue se manter bem, consegue. Agora, não adianta esperar entrar na menopausa, jogar a culpa na menopausa do porquê ela está daquele jeito. E ela achar que a reposição hormonal vai mudar a vida dela. Então, que é o problema hoje. Todo mundo tá querendo assim, tem um problema, eu quero a solução. Tem um problema, eu quero a solução. Mas é uma construção de tudo. E que esbarra, pra mim, muito claramente nessa questão sexual. Sexual, com certeza. Porque como que você vai pensar em sexo se você não tá... Se você não ama viver? Se você perguntar pra mim o que te dá prazer? Dá prazer? Viver. Isso. Pra mim é isso, entendeu? Todo dia que eu levanto, gente, eu falo assim, eu não tô morta, graças a Deus, porque eu não quero morrer agora, tem muita coisa que eu quero fazer. E essa questão, eu acho que quanto mais você falar isso, mais isso vai incrustar na sua mente, entendeu? Vai ficar na sua cabeça, você vai pegar aquilo lá como um lema, uma frase, uma coisa que você vai carregar pra tua vida. Porque eu acho que a gente tem que ser otimista sempre, pensamento positivo, né? Sim. E não ficar achando que tem remédio milagroso, que tudo é hormônio, que não sei o quê. É porque assim, eu casei muito cedo, eu casei com 21 anos, então eu tenho um olhar muito de relacionamento, de casal, né? A minha sexualidade, ela foi vivida, na verdade, sempre com um parceiro. Então eu falo, gente, eu até brinco com meu marido, acho que eu vou morrer quase virgem, né? Porque veja bem. Só que e que é outra coisa legal, porque assim... a gente foi se inventando, não só pela questão do tempo, mas nós dois muito jovens, né? Eu tinha 21, ele tinha 27, mas 27 também é jovem, né? Pra você parar e pensar que a vida sexual agora... Eu nem penso nisso, porque se eu paro pra pensar assim, gente, você uma vida inteira
você ter relação sexual com uma única pessoa. Você viu só um pênis na tua meio, vida. não é meio, é que eu não penso, olha, graças a Deus, como eu tô bem, eu não penso, mas se eu paro pra pensar, eu falo, caraca, que coisa mais louca. E aí mas aí, onde eu acho que é a questão, pelo menos pra mim, é se sentir desejada. E pra mulher, né, eu falo assim, nossa, a gente se sentir... E aí aquilo, é um olhar, são nas pequenas coisas. Sim, Agora, então, agora eu vou te falar uma coisa. Pensando na questão sexo, realmente, para você estimular a sexualidade, a mulher precisa de um floreio muito grande. Não é simplesmente ela acorda e fala assim, tô com vontade de fazer sexo. Vamos lá. Entendeu? Homem é mais assim. De vez em quando, mas é muito raro, não é o comum. E aí, eu acho que o que é o ponto-chave, o fundamental para a mulher? Ela sentir que alguém está desejando ela. Não é respeito, gostoso. Não é admiração, não é... Na hora do sexo você sentir que realmente a pessoa quer isso com você. Você sentir o desejo do outro, Então, é muito bom. Então eu acho que falta muito isso dizem também. Que a gente se apaixona, deixa eu ver se eu lembro bem como é que é, mas pelo que a pessoa desperta. Você não se apaixona pela pessoa, mas pelo que ela... O sentimento que ela desperta em você, não é? Isso é muito gostoso, porque o meu marido teve sempre muito isso, assim, ele sempre me elogiou, ele compra muita roupa pra mim, assim, ele gosta de me ver bonita, e aí isso me faz, assim... Te estimula, te incentiva. E aí aquilo, você falou, e eu concordo com a questão de que às vezes o casamento, ele vira uma empresa, e pior ainda, falida. Tem que tomar cuidado, porque a chance disso acontecer, você chega, cada um com uma energia, passou o dia fora, aí você chega. Aí você tem coisas pra resolver. Aí você resolve os filhos, as contas, a casa. Gente, aonde você vai estar com a cabeça em fazer sexo? Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que tudo é trabalhado. Tudo é sua, porque não vai brotar do nada. Você tem que criar um clima, né? Você tem que estar ali voltado pra isso. E uma coisa, Clícia, que também você pode me corrigir, mas que eu tô muito feliz, porque quando eu soube que eu tava na menopausa, eu já falei, nossa, vai acabar a brincadeira. Porque todo mundo diz isso, né? Que assim, tipo, nossa, você vai ter secura vaginal, você vai ter não sei o quê. Eu falei, nossa, acabou. Eu tô há 1 ano e pouquinho. E não acabou, não. Só tá melhorando. Só tá melhorando. Então, e você não sentiu perda de libido? Nada, eu fico até assim, eu acho que tem a ver com a reposição hormonal, mas né? Porque foi uma transição muito sutil para você. Foi. Né? E o que a gente vê hoje muito a mulher, ela espera descer para depois correr atrás e querer melhorar. Aí ela quer, tipo assim, igual ela desceu no carrinho da montanha-russa, ela quer subir. Entendi. E não vai, o negócio vai ser o forno a lenha. Entendi. Entendeu? E no seu caso, você sempre foi muito cuidadosa com a sua saúde, você foi, tudo foi, e olha que eu usava DIU, então eu nem tive a menstruação como... A doutora Clícia não vai lembrar, mas eu lembro. A situação foi o seguinte, eu fui fazer check-up, né, ela olhando meus exames, meus exames, graças a Deus, são bons, e ela ali, tá ótimo, tá ótimo. Dali a pouco, ela assim, e o quê? Porque aí é o seguinte, a gente tava falando sobre sentir a idade... Apesar de eu ter, na época eu tinha 49 anos, eu esqueci, eu sublimei que existia menopausa. Parece que não era comigo. Então, e eu usava DIU, então eu não menstruava e eu tava tocando a vida normalmente. Aí ela me deu a má notícia. Eu lembro que você falou pra mim, olha, eu acho que pode ser que você esteja na menopausa, vamos refazer o exame pra ter certeza, blá, blá, blá. E aí que eu soube, já entrei com a reposição e pra mim, de fato, foi muito sutil. E o que eu acho que é legal da gente pontuar é que, exatamente, você tem que ir se gerenciando, se cuidando, para não deixar a coisa degringolar, porque se você vai mantendo, poxa vida, você consegue ter... Para mim não mudou em nada, assim, continuo tendo uma vida sexual boa, até melhor, sabe por quê? Que agora que os filhos, né, que a gente falou um pouquinho, os filhos foram embora, parece que eu tô com mais tempo. Tô lendo livros. Sim. Sim, eu tô com mais tempo de me dedicar a essas coisas. A sua rotina, querendo ou não, tá diferente e tá favorecendo esse lado seu. E aí você já entendeu que essa função de mãe, você já fez o que você precisava fazer.
Aí você tá ali para dar o suporte. Mas você não precisa mais ficar E aí você resgata a mulher. Porque assim, eu sempre procurei equilibrar, né? Não esqueci da mulher que existia na mãe que eu era. Mas agora, com os filhos criados, eu tô resgatando ainda mais a mulher, muito mais, nunca deixei, mas é isso, é de voltar muito mais ao meu parceiro. Eu até brinco com o meu marido, que assim, é engraçado lembrar, porque a questão do tempo é relativo, né? Então, estamos juntos há 30 anos, mas parece que foi ontem. E a gente lembrando, só nós dois, no nosso apartamentinho pequenininho, lá no começo da vida. E, de repente, a gente se vê de novo, só nós dois, já com uma vida construída. E a gente tá voltando a namorar. Sabe aquela coisa de ficar vendo série na sala e dormir na sala? Né? Ali, nós dois. Quantos anos a gente não fazia isso? Mas aí eu vou abrir o outro tema também. Por quê? Você só tem isso porque você achou um puta de um parceiro. Entendeu? Porque o que eu vejo também hoje, na maior parte das vezes, é que o seu companheiro, o seu parceiro, esse relacionamento interpessoal, deixa muito a desejar. E a gente vê ainda muito macho e fêmea, né? Sociedade. E muitas mulheres se colocam nesse papel de fêmea, mas não entende o poder que tem ser fêmea, entendeu? Que, na verdade, a gente que escolhe quem a gente quer do nosso lado, né? Sim. Você acha que são eles que escolhem você? Eles acham que eles escolhem a gente, mas isso só foi possível mediante a sua permissão, seja por um olhar, por um toque, por um gesto, por uma palavra ou qualquer coisa. Eu acho que a mulher é muito assim, a hora que ela bate o olho, já fica. Ela pode não fazer, mas ela fica. Nossa, eu vou acabar aqui com as românticas, mas assim, como eu contei, casei com 21 anos, namorei 3 anos e meio antes de casar. E apesar da pouca idade, eu pensava exatamente isso. Eu falava, eu é que vou escolher, não vou ser escolhida, não. E eu tinha o meu gabarito ali, eu tinha a lista. Pré-requisito. Eu tinha. Sabe por quê? Eu não sei se eu tô errada, mas assim, eu acho que a gente tem eu vejo a mulherada, assim, sabe aquela música, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você? A pessoa cria uma ideia. E se apaixona pela ideia que ela colou naquele corpo que ela achou legal. E aí, ela vai só se decepcionando. E eu vou falar pra vocês, eu não casei apaixonada. Eu casei assim, nossa, eu fiquei de olho no meu marido, ele era divertido, ele era engraçado, ele era inteligente, ele me tratava super bem, ele tratava bem a família dele, a mãe dele, a irmã dele, ele tratava bem garçom. Eu fui nesse nível, assim. Falei, pô, ele é inteligente, engraçado, acho que vai ser bom pai, que isso pra mim era um valor. Eu acho que era uma pessoa legal. E assim, eu fui me apaixonar. Né? Então, falei, eu fui totalmente, eu falo, nossa, é tão sem graça, assim, você parava pra pensar, eu não tive aquele, só que eu fui, me apaixonei, no meu caso. Mas deveria ser assim, né? Então, e você escolheu a sua presa. Sem ele saber, foi você que escolheu. E porque assim, paixão dura o quê? 2, 3 anos. Daí acabou a paixão, fez o quê? Estragou, virou merda o relacionamento. Por isso que vai embora. Então, realmente, você se apaixona pela imagem que a pessoa te passa, e aí você sabe que isso não vai dar certo. Ele correspondeu, de fato. Não foi uma coisa que você criou na sua cabeça. Então, pra mim, é esse que é o ponto. Então. Nossa, eu tenho uma filha, né, que agora é casada, mas eu ficava na cabeça dela. 2 coisas, eu tenho mulher e homem, né, tenho filhos, uma menina e um menino. Primeira coisa, a gente estava falando, quando eu tive menino, eu queria menina, tive menina. Segunda gestação, queria menina. E eu fiz 7 inseminações para engravidar e eu fiquei frustradíssima, briguei com Deus, falei, pô, minha gravidez é complicada, tem dificuldade para engravidar e você me manda um menino? Que chato, eu não queria. Porque eu achava, só que a partir do momento que eu soube que era menino, eu falei, pois eu vou pelo menos colocar um homem neste mundo decente. Coitado do meu filho, né? Porque desde pequeno eu pego no pé dele, porque eu acho que aí, enfim, tem educação, né? Mas eu sempre fiquei muito atenta nos dois, cada um no seu papel. Então, na minha filha, de fato não ser escolhida, de não cair nessa, né? Porque homem, gente. Tem lá, ele se mostra de um jeito tal para ter a conquista dele, que ele acha que ele tá abafando para conseguir a fêmea, entendeu? E aí, mas aí que tá a questão. Conheça antes.
não saia colocando o famoso ditado a carroça na frente dos burros. Porque você conhece, vai lá, vou casar, casa, pá. E aí? E outra, eu falava muito isso pra minha filha. Não ouça as palavras, mas veja as atitudes. Porque assim, pra falar, gente, tem homem que é bom de lábio, hein? Nossa Senhora. Sempre que eu acompanhava com a minha gente, olha, era tão engraçado ela solteira, dela dividir assim as conversas, né, no WhatsApp, e a gente juntas falava que judiação, um menino lá escrevendo e a gente em duas respondendo, né? Então a gente ia avaliando, sabe, a postura. E eu assim, gente, como tem... e esses que são meninos, né? Porque minha filha tem 26, já tá a 2, né, com o marido dela, então, ou seja, mas já tem uma lábia que você fica, caramba, eles são muito bons. Parece que eles nasceram para isso. Eu me apaixono pelos meninos de tão... pior é que tanto de homem burro que tem... Não, isso é verdade, tem muito homem burro. É sério, na minha, tipo, na minha geração, pelo menos, é assim, a gente... Nenhuma amiga minha chegou pra questionar nenhum namorado, marido, ficante. Se ela não tiver a prova, tipo, várias provas. E eles são burros, porque eles mentem, eles não aprenderam isso. Tipo, não, pra mulher tá vindo me questionar é porque ela tem material. Ela já sabe. Ela tem material ali pra me questionar. Não, mente, eu adoro. Quando e daí morre pela boca, literalmente, porque ele não vai conseguir manter a mesma mentira. Você tem que olhar mentira. pra além da, assim, pra mim, eu já tinha isso, ensinei a minha filha a fazer isso, é olhar pra além das palavras. Porque, assim, o homem, eu acho que ele é muito visual. Então, assim, ele olhou a mulher e aí ele quer aquela mulher. E aí ele saca como é que ele tem que agir com ela pra ter, posse, né? Então, assim, você tem que estar muito atenta para não cair. E nós somos tontas, estamos, acho que, tentando mudar. Mas a gente já vai logo, sabe, se entregando e acreditando, né? Aquela coisa, né, de Hollywood, né? Os felizes para sempre. E como eu acho, e hoje eu posso dizer, eu já achava e hoje eu posso dizer com propriedade, que casamento, uma relação, quem quer criar de fato uma relação... Olha, o felizes para sempre de fato não existe. Eu tô falando aqui das coisas, né, legais dos nossos de 30 anos de relacionamento, mas assim, quanto perrengue a gente passou, quanta coisa dura, quantas vezes você tem que ir lá para... E outra coisa que eu acho que precisa, e isso é legal dessa nossa geração que pode escolher. Eu escolho estar com meu marido. Porque eu já pensei algumas vezes, eu ponho em dúvida. Nossa, a gente tem que ter essa dúvida. E eu penso isso com relação a ele. Eu falo, ai, caramba. Porque assim, por exemplo, eu enxergo meu marido até hoje assim, pô, ele é charmosão, ele é inteligente, ele é divertido, ele tem lábio, deixa eu ficar esperta aqui porque eu posso perder. E eu acho que essa sensação, que às vezes no casamento você para de pensar, é importante existir. Sim. É o não acomodar, né, Laila? Porque aí você não se acomoda, né? Então, assim, eu acho que ter esse movimento de não se acomodar, de fazer uma boa escolha no começo, de saber que não existe o felizes para sempre, que é um trabalho árduo, que tem fases que a coisa tá fluindo mais legal, aí vem uma situação externa que dá uma sacudida, mas aí você tem que querer. Então, aquela velha história do diálogo, isso repercute no sexo, porque, assim, a gente começou falando sobre isso, eu acho que o sexo é, sim, um termômetro de como é que a coisa tá indo, porque aquele momento, a gente, às vezes, tem muita intimidade com o marido, você divide tudo, você divide conta, você divide criação de filho, cama, lençol, mas você, às vezes, não tem conexão. Então tem que tomar cuidado para não perder a conexão. Então a pessoa tem a maior intimidade, estão ali vivendo um monte de coisa juntos, mas não tem conexão. Eu não era do tempo do celular e agora tenho o celular. E eu sou chata com isso, eu e meu marido. A gente, assim, a gente sai para jantar toda sexta-feira. Não, e quando ele quer pegar, eu brigo com ele briga comigo, a gente fica naquela coisa. Porque, assim, é aquele momento nosso de bater papo, de olhar olho no olho. Eu acho que, entende? Que aí, quando a gente vai pra cama, é reflexo de tudo isso. Entendeu? Porque se não, pelo menos pra nós, né? A gente não consegue estar assim, aquele dia, né? Com a mão no carrinho do supermercado, cuidando de aquela vida. E aí chega a noite, plim! Não é assim. De jeito nenhum. Então é o que eu sempre falo. Eu falei em vários podcasts aqui. Começa na mensagem que você recebe, tipo, no caso de quem não mora junto, por exemplo. É na mensagem, no bom dia, é na provocação durante o dia,
um nudes. Não, mas é verdade. É uma coisa, você tem que estimular. A mulher, ela tem que ser estimulada durante o dia, tipo, durante o dia todo. Pra, né? Porque não é um não passe é uma de coisa, mágica. Tipo, você não acende o pavio e de repente, pum, estoura. O pavio é longo. E só pra complementar, lá, o que você tava falando em relação a sentimento. Eu acho muito que o amor é uma escolha. Você escolhe ficar com aquela pessoa, você escolhe fazer bem pra aquela pessoa, você escolhe aparar as arestas do relacionamento pra estar com aquela pessoa. E eu vejo muitos casais que acabam até nessa questão do papel da mulher, do homem, que hoje tá meio confuso, porque eu fui criada num tempo que, assim, aquela coisa, né? Não tô nem falando que eu nem gostava, mas era fato. O homem sabia o que tinha que fazer, a mulher tinha que fazer, feliz ou infeliz, cada um sabia o seu papel. Hoje, eu acho que tem tá meio, às vezes, o que acontece? Tá nebuloso. Todo mundo pode tudo. Eu tava contando que eu vim na estrada ouvindo o podcast, e eu tava ouvindo de uma empresária, e foi muito interessante ela contar que ela é toda poderosa, ela é uma super empresária, e aí ela teve muito problema de relacionamento até a hora que ela casou com um baita de um advogado, também um cara super... E ela falou, olha, a gente começou a ver que, assim, a gente entrou numa competição de quem faz o quê. Então, assim, eu troquei uma fralda, você tem que trocar uma fralda. Eu não sei o que dizer. Porque o que acontece? Vai ficando, todo mundo pode tudo. Então, assim, primeira coisa que eu acho é estabelecer, é não competir. Sabe? É você entender que, assim, olha, a gente tá junto aqui, né? Nós somos parceiro dessa vida. E todo mundo pode tudo. Acho que não tem mais isso de mulher só faz isso, homem só faz aquilo. Porém, você também não precisa ficar contabilizando quantas fraldas um trocou, quantas fraldas o outro trocou. Isso é uma coisa meio sutil, acho que é um negócio meio delicado, assim, meio que tem que ir acontecendo, mas tem que estar atento para não virar isso, sabe? Eu vejo que às vezes em casa a gente fica assim, não, mas eu já lavei a louça da... Sabe, fica aquela coisa, né? Então, isso é uma coisa que aos pouquinhos a gente vai ter que achar esses novos papéis, né? Que não estão mais tão claros. Pré-definidos para sexo masculino e sexo feminino. Eu sou bem retrógrada para isso. Eu adoro olhar e falar, nossa, me passa uma segurança, me sinto segura. A gente gosta do homem protetor, né? O que vocês pensam sobre pagar conta? E, gente, eu não tenho, eu assim, a história do pagar conta, tipo, primeiro encontro. Eu adoro que paga minha conta. Eu também, mas hoje em dia... Eu me sinto super lisonjeada. Na verdade, vou falar aqui. Na verdade, se eu saio com alguém e a pessoa não paga a conta, eu já não vou sair a segunda vez. Eu faço questão. Vamos dividir. Não, eu pago inteira. Eu pago inteira, e você nunca vai me ver. Não, eu acho que assim, na verdade alguns papéis de macho e fêmea, eles devem ser mantidos. Até para nossa saúde mental, né? Porque não tem como a gente querer ser um homem ou fazer o que um homem faz 100%. Eu acho que não é isso, não existe isso. Eu acho assim, primeiro, se você tá saindo com o cara, foi porque ele te chamou. É muito difícil ser o contrário, a mulher chamar o cara pra sair. É muito mais fácil o cara chamar a mulher. A partir do momento que ele te chama, ele tá falando assim, ó, você vai sair comigo, você estará sob meus cuidados. Eu acho que ele deveria te buscar na sua casa, te entregar na porta de casa. Que aí não é sobre, eu acho que aí eu vejo que é mais, que aí não é questão de ser homem ou mulher. Ele demonstrar um cuidado. Exatamente. Gentileza. Depois que o relacionamento está estabelecido e eles querem ali o casal, apesar de que eu até hoje gosto desse padrão. Também eu gosto do homem protetor e tal. Mas enfim, acho que às vezes a coisa até pode mudar. Mas no começo, ele tá passando ali uma mensagem, olha, eu sou cuidadoso, eu tô te tratando, né? Mas tem que continuar, tá? Eu também acho. Não, eu sou desse padrão, assim, porque eu não acho que tenha problema, porque tem mulheres, deixa eu até contar uma coisa interessante, você como médica, olha que eu adoro ouvir podcast, então, tava ouvindo também de uma outra, bem interessante a história dela, uma psicóloga, mas ela trabalhava em banco. Trabalhou 17 anos em banco, Citibank, um outro, e ela era toda poderosa no banco, né? E aí ela quis engravidar, ela tentou, acho que ela perdeu 2 gestações, 3, não lembro agora. Ela estava muito chateada e os médicos todos falavam, olha, a gente não encontra nada, não tem nada que justifique. Eu não sei se é assim, mas o que a médica dela na época falou, olha,
a gente não encontrou nada físico que justifique você não estar conseguindo, estar perdendo as suas gestações. Mas eu vou falar o que eu acho. O que eu acho que é o seguinte, homem não engravida. E a tua energia é muito masculina. Como ela trabalhava no banco e tinha essa coisa do masculino muito forte. É a questão do estresse que mexe com todo o que daí deve acabar reverberando no físico dela, né? Com certeza. E aí ela disse que aquilo deu uma mexida nela e, enfim, acabou fazendo psicologia e hoje ela é psicóloga. Mas eu tô trazendo isso porque eu acho que existem algumas coisas, assim, que a gente não precisa competir, homens e mulheres, tem que entender que tem coisas femininas e masculinas. Papéis. Papéis. E que aí, eu acho que dá certo quando você entende que não tem o melhor ou pior, mas que tem a energia feminina, né? A energia do materno. Agora eu fui viajar recentemente para Campos do Jordão com meu marido e furou o pneu. E eu assim, ai, que delícia ser mulher neste momento. Um frio desgraçado e o pobre coitado lá levantando o carro, trocando pneu. Foi ótimo. Assim como eu que tinha o peito para dar de mamar para os meus filhos. Então assim, não precisa competir. O que tem que estar atento é para não ficar naquela coisa do patriarcal, onde o homem que decide tudo. Esse é o perigo. Mas, Laila, eu acho que se a gente tem a sabedoria de detectar os papéis, a gente não cai nisso. Eu acho muito isso. Não, mas tem muita mulher que é submissa. Mas porque ela não tem a sabedoria de determinar os papéis, Cli. Porque se ela tem essa sabedoria de determinar o papel no que ela é mulher... Porque você já ouviu, deve ter ouvido essa frase, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela vira a cabeça para onde ela quiser. E ela não sabe o poder que ela tem, o que ela pode fazer. Exato. Né? Eu acho que tem duas coisas na minha visão. Uma, a gente tem que entender que não precisa competir. Exato. Porque eu acho que hoje está nessa competição. Não tem que competir. E tem que entender que existem papéis, cada um... Porque o fato de ser mulher ou homem te deixa mais propício, o homem tem mais força, então para ele é mais fácil levantar o carro, pegar o pneu e trocar. Não que uma mulher não possa fazer, entende a diferença, né? A mulher pode fazer se ela quiser, mas acaba sendo mais fácil para o homem fazer porque ele é mais forte. Então, beleza. Assim como a mulher que tem o peito e que vai dar de mamar. Então, isso são papéis. Agora, o que a gente vinha, né, no modelo do patriarcal, onde o homem decidia tudo, esse é o perigo da mulher que se põe no lugar, né, de submissão, e o homem que decide tudo na casa, que vai mandar, que, enfim, que não faz nada, né? Que não frita um ovo, porque aí é a mulher que tem que fazer. É a obrigação. Então aí é que... Então assim, acho que a gente tem que entender os papéis, isso não impede que às vezes os papéis podem ser trocados né? Então assim, eu não gosto de nada muito radical, né? E volto e reforço que eu acho que isso acaba também muito... Quando se não tem claro esse papel, ou tem um que manda e o outro que obedece, ou tem rivalidade. Então, por isso que você tem que ter claro o papel de cada um, porque senão, na minha opinião, cai nessas duas, né? E isso é um problema no relacionamento. Isso é. E aí, de novo, assim, pra mim, isso eu sei que é meio clichê, mas é fato, é o tal do diálogo. É sentar e conversar, porque assim, eu já tive situações, o meu marido, ele tem 57 anos, então ele tem, assim, eu vejo às vezes sabe, aquele vem de uma família onde o pai que mandava, que era assim, então tem isso, vem com esse modelo. Mas se a pessoa tem escuta, eu falo isso muito pro meu marido, que é uma grande qualidade que ele tem escuta. Então, assim, aí eu vou lá e vou falando, olha, eu também já me peguei muito, mas muito. Como eu tenho dificuldade de falar não e tudo, no papel de não questionar. Aí, a maturidade, você vai assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Tem um mandando e outro obedecendo. E tem uma frase de um psicólogo chamado Samitiba, que já faleceu, mas que eu adorava, essa fala dele, que ele diz assim, do lado de um sufocado sempre tem um folgado. E essa frase é muito maravilhosa, porque assim, presta atenção. Então, eu uso isso para gerenciar o meu casamento. Falo, opa, se eu tô me sentindo sufocada, tem algum folgado. Então, assim, entendeu? Porque aí você tem que olhar
quem que tá o folgado aqui, quem que tá o sufocado? Vamos organizar, vamos pôr gerência nessa bagunça, né? É isso aí. Gente, o papo foi muito proveitoso. A gente tinha que combinar mais. Eu acho Não, que vou você ter que vir para Rio Preto agora. Eu acho também. E aí, como é que Adoro faz? uma conversa. Muito bom, Mas obrigada, é isso aí. viu, Queria te meninas? agradecer, viu, Eu que Laila? agradeço. Muito obrigada, Bom Laila. demais. Foi Assunto bom da gente sensacional. falar, né? Muito Então. demais. E tudo todo mundo sem papa na língua. Ai, todo é mundo bom, né? sem tabu. Sensacional. Bom, Laila, muitíssimo obrigada. E é assim que a gente vai mudando, né? Eu acho, assim, é nesses bate-papos. Eu já aprendi tanto de ouvir outras mulheres conversando. Eu sempre adorei, assim, agora faz tempo que eu não vejo Saia Justa, né? Que acho que, assim, legal. né? Que acho que, sei lá, talvez na minha cabeça é um dos primeiros modelos onde juntam Juntam mulheres de várias, sim. né? E esse programa nossa, é bem antigo, né? E eu acho legal isso, porque é assim que a gente vai transformando, né? Com isso certeza. aí. Bom E demais. uma mentora minha, É. uma professora da psicologia, ela falava uma frase que eu acho célebre. Ela fala, não tem como a gente desver algo, nem Muito desescutar bom, algo. Então, é. tipo, a partir do momento que aquilo De alguma entra forma em entrou em você, ele te perfeito. transforma. Então, É. muito obrigada Legal, pela sua obrigada. Eu que participação, agradeço, Laila. bom demais. E é isso, mulheres. É. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui e beijo. Até a próxima. Se vocês Beijo. curtiram o assunto, dê um like no nosso canal, porque teremos mais episódios desse jeito. Obrigada. Oba! Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.